Hey guys! No primeiro videozinho dessa minissérie de vídeos, eu te chamei para você pensar em qual era a sua motivação para aprender inglês, o que te leva a querer aprender o idioma. E também quais eram as suas expectativas, quais são os seus objetivos com a língua. Já no segundo vídeo, eu te chamei para fazer uma reflexão um pouco mais séria a respeito do seu comportamento, do seu comprometimento, da sua responsabilidade nesse longo processo que é o aprendizado do inglês. E hoje, no terceiro vídeo, eu quero te trazer partes do que eu acredito ser o melhor método para você aprender inglês. Vamos lá? Bem, primeiro, antes de começar a falar, eu quero deixar bem claro que eu sei que cada pessoa é uma pessoa, que aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você, que aquilo que funciona para um pode não funcionar para todos. Eu entendo isso, mas o que eu quero trazer aqui são partes, é um método que funciona sim para a grande maioria das pessoas. Bem, você já deve ter visto aquela pirâmide do aprendizado que mostra o quanto a gente retém daquilo que a gente aprende. Ela diz o seguinte, que a gente retém aqui 10% daquilo que a gente lê, 20% daquilo que a gente escuta, 30% daquilo que a gente vê ou assiste, 50% daquilo que a gente vê e escuta ao mesmo tempo, 70% daquilo que nós conversamos discutimos com outras pessoas, 80% daquilo que a gente faz e por último, 95% daquilo que nós ensinamos para os outros. Ou seja, é oficial, você não vai aprender sem estudar, sem pôr a mão na massa. Você não vai aprender sem praticar, sem você fazer, sem você se envolver. E o inglês, ele é ainda mais especial, porque ele tem 4 habilidades. Você precisa saber falar, escrever, ler e ouvir. E tudo isso ainda dentro de um contexto cultural diferente do seu. E a chave para você obter sucesso no inglês é a repetição. Sem a repetição, você não vai conseguir fixar o conteúdo. Se você não gosta da repetição, talvez é o momento de você procurar uma maneira de gostar. Talvez um daqueles aplicativos de revisão espaçada, alguma coisa nesse sentido. Mas a repetição, ela é necessária. E os métodos, normalmente, eles disfarçam essa repetição. O aluno nem percebe que ele está repetindo tanto da mesma coisa. É como, por exemplo, matemática. Vamos supor que você aprendeu um novo conceito em matemática. Então, o conceito te foi passado e você resolve um exercício. Você fixou isso? Não. Você precisa ver o mesmo conceito aplicado em diferentes tipos de problemas, com as mais variadas resoluções possíveis. As mais variadas maneiras de você aplicar esse mesmo conceito para resolver problemas. E assim você fixa o conteúdo. E no inglês é assim também. Um bom método de ensino, ele já entende isso, ele já traz essa previsão de repetições, de revisões para fixar o conteúdo dentro dele. Um bom método de ensino, ele tira o máximo do proveito daquilo que a gente chama da curva de aprendizado, que é essa curva aqui. Ele tira o maior proveito dessa curva do aprendizado enquanto ele quebra essa curva aqui, que é a curva do esquecimento, fazendo revisões. No momento que você está quase esquecendo, vem uma revisão. No momento que você está quase esquecendo de novo, vem outra revisão. E assim por diante, até que o conteúdo seja fixado definitivamente. O meu método, o método da Connect, ele leva tudo isso em consideração.
que é para maximizar o que o aluno aprende, levando em consideração o tempo que ele dedica. Assim ele sente mais prazer, ele se sente evoluindo, ele se sente aprendendo. No método da Connect, o aluno tem muitas atividades para fazer enquanto ele não está na aula. E eu incorporei uma coisinha minha, uma coisa que eu testei em mim mesma e que deu certo, e que eu também recebi o feedback positivo de muitos alunos. Então isso foi colocado no método, que é escrever à mão. Em algum momento da minha vida eu li em algum lugar sobre um estudo que comprovava que escrever à mão reforça o aprendizado. O estudo explicava que a quantidade de neurônios que o seu cérebro tem que acionar, a quantidade de conexões que ele tem que fazer, a quantidade de sinapses é muito maior quando você está escrevendo à mão do que quando você está só digitando, por exemplo, ou escolhendo uma alternativa certa ou preenchendo uma lacuna, respondendo em um quiz. Então, escrever à mão fortalece o aprendizado. Então, isso é uma coisa que eu sempre reforço muito, a necessidade de estudar, repetir, revisar e escrever à mão. Quando eu vou fazer um exercício, por exemplo, aqui nesse livro, você tem diversos exercícios em que você só vai, não sei se vai dar para ver, mas enfim, que você só vai aqui pegar um verbo. Você tem uma lista de verbos aqui e você vai pegar um desses verbos para preencher uma lacuna nas frases que estão aqui embaixo. Um verbo para uma frase. Você preenche lacunas. Então, ao invés de eu, primeiro, estragar o livro, escrever no livro, o que eu faço? Eu pego um caderno e escrevo toda a frase. E eu reescrevo toda a frase, toda a estrutura aqui. Então, o meu cérebro, ele está pensando numa estrutura completa. Eu estou reescrevendo toda uma frase, toda uma estrutura. O meu cérebro está vendo uma estrutura completa. Ele não está só colocando um verbo num espaço em branco. Isso fixa o aprendizado de uma maneira muito mais efetiva, muito melhor. O que eu estou dizendo não é que você não pode fazer exercício de preencher lacuna, ou de escolher uma alternativa, ou testes online, ou aqueles quizzes super legais no Instagram. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que só isso não é suficiente. Fazendo somente isso, você não vai conseguir fixar o conteúdo da mesma maneira que você conseguiria estudando e escrevendo uma frase inteira, uma frase completa, um raciocínio todo. Você pode sim fazer esse tipo de exercício, esse tipo de brincadeira, mas só isso não é suficiente. Tem sim gente muito sortuda que aprende só ouvindo, só lendo, só assistindo. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mais de 90% das pessoas precisa estudar, precisa pôr a mão na massa para aprender. Essa é a realidade de quem quer aprender de verdade. E o inglês, como eu já falei nesse vídeo, ele não é só uma habilidade. Você precisa treinar 4 habilidades diferentes. Você precisa saber falar, escrever, ler e ouvir. E isso tudo num contexto cultural diferente do seu. Eu costumo dizer que o inglês é todo um novo universo a ser descoberto, todo um novo universo a ser trabalhado. E eu espero que eu tenha te convencido da necessidade de você estudar, repetir, revisar e escrever à mão. Isso vai te ajudar muito no processo, no caminho de aprender inglês. E fica aqui comigo, segue meu canal no Instagram, segue o meu canal no YouTube, que eu vou continuar trazendo dicas para que você consiga desenvolver essas habilidades, para você melhorar seu listening, destravar seu speaking, escrever com coesão e fluência,
Lê de uma maneira que você não cometa erros de interpretação. Só que esteja ciente, como você já deve ter percebido com os textos e vídeos anteriores, eu não estou trazendo aqui um milagre do aprendizado do inglês. O método é muito bom, eu garanto, mas nada vai acontecer sem você. Nada vai acontecer sem o seu comprometimento, sem a sua responsabilidade de estudar. O método é ótimo, mas ainda assim ele precisa de você. So, see you guys!